E aí galera, beleza? Aqui é o Short. Pra quem não me conhece, eu sou o IGL do Cruzeiro Esportes CSGO e hoje eu vou responder umas dúvidas sobre essa função, que é o IGL, capitão dentro do jogo. Bom, então eu pedi pra vocês mandarem umas perguntas pra mim no Twitter e vamos começar com a do FRZ. Salve Short, beleza? Então, eu queria saber qual a postura que o IGL tem que ter quando o jogo começa a apertar. O jogo não encaixa, a tática não dá certo, e o time começa a se frustrar e bate um desespero e a pressão cai muito no IGL. Cara, pela minha experiência, a principal função do IGL nesse cenário seria a primeira coisa manter o clima do time. Então é lógico que quando vocês estão perdendo, se vocês estão tomando espanco, por exemplo, o pessoal vai começar a se frustrar. Mas na minha visão, o IGL tem que dar o exemplo e sempre manter o clima do time. Então, mesmo que estejam perdendo rounds ou rounds no detalhe, como em clutches, por exemplo, é sempre bom estar animando o time, falando: vamos galera, vamos que dá, vamos buscar esse jogo, puxar um pause para respirar, isso é muito importante. E o que você tem que saber fazer também como IGL, não é na hora do jogo, mas é antes, na preparação, que é saber dividir as responsabilidades do time. Então, por exemplo, vamos supor que você é o Alp do time, você é GL Alp, você vai rodar meio aqui de Terra Inferno. Geralmente os Alps rodam pro meio, né, em um round bem padrão. Então, os dois caras da banana, eles têm que ter bem combinados os domínios deles. Geralmente vai envolver você também, mas eles têm que ter bastante voz no round. Então, não é obrigação do IGL sair da base falando exatamente o que todo mundo vai fazer. Numa padrão, geralmente os players têm liberdade para puxar plays e eles têm que ter mesmo, de acordo com a leitura que estão tendo dos CTs. E então eles vão passar essa informação para você e às vezes ou você vai criar uma jogada em cima disso, ou os próprios players vão sugerir essa jogada. Então, se os dois AB tem um domínio rápido em 3 que você tem que bangar para a esquerda, por exemplo, então eles vão poder puxar isso e se der errado, a culpa não seria. Eu não gosto de usar a palavra culpa, mas a responsabilidade não cairia toda em cima do GL, entende? Então é importante dar bastante voz para os seus players, é importante você atribuir as responsabilidades de cada um. Então a banana é dos dois caras da banana, o domínio tapete, domínio meio, é dos dois caras do MF e assim por diante em cada região do mapa, né, em cada domínio. Um jeito que eu coloco na minha cabeça é que a responsabilidade de domínio de mapa vem muito mais dos players que estão rodando cada posição e a finalização é a maior responsabilidade do GL. Então, se o seu time está falhando em dominar espaço de mapa, óbvio que você tem que estar envolvido nisso também, mas se vocês estão falhando em dominar a região de mapa, isso eu enxergo menos como uma responsabilidade do DGL. E se vocês estão falhando na finalização, em entrar no bombe, isso eu enxergo mais como a responsabilidade do DGL. Vamos aqui para a segunda pergunta, que é do Sori. Sorry, desculpa se eu falei errado. Se puder falar sobre decisões mid-round GL quando acontece algo como ganhar, perder uma vantagem, uma default, play que alguém foi punido, ou até mesmo após conquistar espaço de mapa. Depois de terminar default, como tomar decisão para não tomar kill parado. Então, Sori, vamos lá. Esse cenário que vocês tomaram uma kill, por exemplo, vamos supor que foi um domínio rápido banana. Mesmo vocês tomando a kill, às vezes vocês vão estar numa situação vantajosa taticamente de round, porque o carro ainda é de vocês. Então, se vocês vieram dominar a banana rápido e morreu um cara para uma Alp, por exemplo, e os caras recuaram, isso é algo que os CTs têm tendência a fazer também. Então, geralmente, quando os CTs pegam uma kill, muitas vezes eles vão optar por jogar mais recuado. E quando eles optam por jogar mais recuado, eles vão jogar com menos informação. Então, se vocês tomam uma kill na banana, mas o carro ainda é de vocês, vocês podem tirar a informação meio dos caras, smocando uma NiP, por exemplo, fazendo uma mole na carroça, fazendo uma flash tabelada. Isso vai forçar a ficar 3 CTs na A e vocês ainda podem executar bem 4, por exemplo. É uma opção boa que você tem como IGL. Muitas vezes num 5x5 até, ou num 4x5 numa desvantagem, você vai conseguir finalizar bem o round, mesmo estando na desvantagem numérica, mas tendo esse espaço de mapa. E depois de vocês dominarem o espaço de mapa, num 5x5 por exemplo, é muito de comunicação e estudo. Então, vamos supor que os dois caras da banana estão jogando mais recuados, eles mocaram o muro de começo, tá os dois jogando para cá, punindo avanços CTs, e os dois caras do MF junto com você do meio vão dominar o meio. Depois que vocês dominarem o meio, vocês têm que saber as melhores posições, melhores cruzados para não tomar redomínio
e comunicar muito bem. Então depois que dominar o meio, já falar: ah, tô em tal posição, vocês podem até dar nome para as posições que tem no meio, mirando Xuxa. Ah, eu tô anti-flash Xuxa, se você atirar ou ficar cego, eu abro. Então se esse cara aqui atirar, esse cara aqui, dessa região que eu chamo de T, esse cara aqui do T, vai abrir e dar um segundo contato Xuxa. Ou o AWP vai ficar cravado no NIP e vai ficar um cara aqui colado anti-flash. Então se rolar a batida, esse cara aqui consegue picar e o AWP está cravado já. Então estudar para saber quais são os melhores cruzados, onde são as melhores posições. Ou só recuar também, e comunicação. Geralmente esses erros vão estar na comunicação. Então gravar a voz do treino e assistir todo mundo junto depois e analisar esses sounds em conjunto para ver o que deu errado é muito importante e geralmente vai estar na comunicação esse problema. Vamos para a terceira pergunta agora, que é do Ninja. O Ninja perguntou: as calls são passadas de acordo com o respawn de cada um ou você já tem uma call definida independente do respawn? Bom, Ninja, muitas vezes, eu vou continuar dando exemplo aqui na Inferno, né, que é o mapa que eu já tô. Muitas vezes a gente vai ter uma call por respawn, então, por exemplo, um domínio banana rápido. Se a gente tem um domínio banana rápido em 3, por exemplo, e os caras da banana nasceram todos aqui para trás, a gente não vai fazer esse domínio esse round. Então é super importante a gente ter uma segunda opção. Mas os domínios por respawn também são muito bons. Não necessariamente domínios, né, mas como picks também. Então o Alp ou alguém do seu time que é confortável jogando de Alp tá respawn, ele pode vir fazer um Zayu banana, que é a play de vir correndo aqui banana de Alp, vem de flash aqui e crava no Fallen. Ou vir picar meio no respawn, então vim abrir meio aqui e crava nip para pegar o cara fazendo bomba ou picando. Então, às vezes você vai estar num jogo que você nunca vai pegar respawn, ou nunca respawn de acordo com as suas causas, né, de cada um, onde rota cada um, ou se é alguma coisa totalmente da base, e você tem que saber jogar sem respawn também. Então, as duas opções são válidas. Dá para jogar por respawn, fazer várias plays, isso vai do repertório seu e do seu time, mas você tem que saber jogar sem respawn também. Agora a quarta pergunta, que é da Bess. A Bess perguntou: qual a melhor parte e a pior parte de ser um IGL? Bom, essa é uma pergunta bem legal, que eu vou responder que a melhor e a pior parte é a responsabilidade. Eu acho que sendo IGL você se sente muito responsável nas vitórias, não só vitórias de campeonatos, de jogos, mas vendo as coisas dando certo no treino, as coisas que você assistiu uma demo, vai passar pro time, os protocolos que vocês criaram, alguma exec, alguma call, alguma adaptação mid-round, alguma reação boa que vocês tiveram. Eu acho que eu me sinto muito responsável nessas pequenas vitórias, não só falando de vitórias de campeonatos, muitas vezes nem isso, isso não acontece, né? Muitas vezes isso é responsabilidade de todo mundo, de todos os players ou de algum player que brilhou. Ao mesmo tempo que você se sente responsável nessas pequenas vitórias, você se sente muito responsável de ter que trazer mais coisas. Você sendo IGL, você tem que ser o cara que trabalha mais, você tem que ser a pessoa que vai trazer mais coisa pro time, que mais vai estudar o jogo, mais vai estudar o que está dando errado do seu time, mais vai estudar o que os adversários seus que vocês vão jogar contra gostam de fazer, as tendências. Então, acho que a melhor e a pior parte é a responsabilidade. Você se sente responsável nesses dois níveis, né? E na responsabilidade mais negativa, né, que é de não necessariamente negativa, mas ter que trazer mais coisas, sempre fazer mais pelo time, é muito importante você fazer o que eu falei e respondi lá na primeira pergunta, saber dividir bem as responsabilidades para todo mundo, para você não ficar sobrecarregado. E agora a última pergunta, do Cruzeiro GG. Qual vai ser o maior foco a partir de agora com você como IGL? Será melhorar as calls, arrumar comunicação, deixar outros jogadores mais à vontade e tranquilos ou um misto de tudo? Desses exemplos que você citou, Cruzeiro GG, eu acho que com certeza a comunicação. Para mim a comunicação é a base de qualquer time, de qualquer player. Então eu acredito muito que o CS é um jogo que é muito definido nos mid-rounds. Então de como você se adapta no meio de um round, uma situação inesperada ou uma coisa que você não está fazendo da base e que às vezes você não treinou ela especificamente.
E a comunicação é o jeito que você vai virar esses rounds para você, né? Em uma situação desvantajosa, você vai conseguir virar esse round para você. Então, a comunicação para mim é a base do CS, é a base de qualquer jogo em time, qualquer trabalho em equipe que você vai fazer. Então, a gente saber jogar melhor mid-round, saber se adaptar melhor, saber converter as situações com comunicação, acho que vai ser minha maior meta por agora, né? Enquanto a gente está fazendo essa transição. Bom, então foi isso aí, rapaziada. Eu quis fazer esse vídeo respondendo algumas perguntas. Achei bem legal. Apareceram vários assuntos que podem dar vídeos novos, né? E eu gostei bastante de responder as perguntas de vocês. Então, se vocês tiverem mais, podem deixar aqui nos comentários ou mandar uma DM no Twitter, que eu vou pretender fazer um novo vídeo nesse estilo de responder perguntas, tanto sobre EGL ou como outra função em game, se vocês tiverem dúvidas. E é isso aí. Valeu quem acompanhou e até a próxima.